Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da 121 Smartcast, o podcast da One-to-One Smart Shop. Eu sou o Vinícius Brunelli, CEO da 121. Nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Hoje temos aqui um convidado muito especial, né? Acompanha a One-to-One desde o começo, a inspiração pra gente em muita coisa. Rafael Meyer, diretor de operações da Englobal, que é a empresa mãe aí da One-to-One, né? Da onde a One-to-One nasceu. O Rafael, então, é um líder, né, muito experiente em gestão de processos, de pessoas. Ele que hoje está à frente, né, do crescimento da Englobal, que também vem numa trajetória muito legal. A Englobal é uma empresa do setor de comércio exterior, né, então está à frente aí de todas as operações ali. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Vini, pelo convite e vamos lá. Show de bola. Rafa, eu queria começar, né, como a gente estava até comentando aqui antes, a tua trajetória dentro da Englobal até chegar como diretor, né, muito inspiradora. Eu acho muito bacana todo o caminho que você trilhou ali e tal. Começou como estagiário, né, foi crescendo. A Englobal também era uma empresa bem menor. Sim. Quando você entrou, né, então pegou bem o início ali das coisas, né? Sim, já faz aí praticamente 15 anos, mais ou menos, desde que eu entrei na Englobal. Então acompanho já a Englobal desde o começo do crescimento, de fato, né? Entrei, como você bem falou, como estagiário lá em 2011, então já teve aí uma trajetória bem legal. E na época era só realmente os sócios e mais duas pessoas, e aí eu entrei nesse barco aí. Que legal. E até hoje estamos à frente aí para fazer a Englobal crescer cada vez mais. E hoje está em quantas pessoas ali quase? Cara, a gente já passou a marca dos 40, estamos indo aí para os 50, né? Estamos num crescimento aí nesse momento, muitos desafios, mas é um cenário muito bacana aí de participar. Legal. E de estar junto, e uma dessas coisas, fazer parte do crescimento da One-to-One também é muito bacana. Que massa. É legal porque a minha história com a Englobal ela também é bem legal, né? Verdade. Já fui cliente da Englobal, depois isso. prestei uma consultoria e agora, né, entrou no grupo econômico aí. Então também tem uma história muito legal. Te conheço há um tempão, a gente já foi pra China junto. Fomos também, juntos, né, Rafa? Verdade, já passamos uns perrengues na China, juntos, né? Na China, né? Quem que nunca foi pra China e passou um perrenguinho? Exatamente. Faz parte. Bom. Então, com certeza é uma história bem legal. Mas, Rafa, essa tua trajetória na Englobal, eu acho ela é muito legal. Como eu comento contigo, né, eu uso como case até em, às vezes, algumas palestras. Enfim, quando eu converso com as pessoas, né, eu acho que é um case bem bacana, porque realmente tu empreendeu na carreira, né? Não foi um tiro no escuro, não foi nada por sorte, né? Muito pelo contrário, muita competência, mas foi algo pensado, planejado. Se tu puder contar um pouquinho com mais detalhes como é que foi essa trajetória, como é que tu empreendeu na carreira, eu acho algo muito disruptivo, né? Fala em empreender, muitas pessoas, só se eu abrir o meu negócio, tal, mas existe essa questão de também empreender na própria carreira, né? Dentro do mundo corporativo também, né? Vi que também você também foi, né, professor em universidade, então tudo isso eu trato muito como um empreendedorismo mesmo, né? Como é que foi essa jornada, assim, com mais detalhe, tanto na Englobal quanto fora? Bom, como eu comecei como estagiário e a empresa era pequena, eu acho que acabou meio que existindo uma conjuntura que facilitou talvez esse processo no sentido de ter uma visualização de perspectiva de carreira dentro da empresa, que talvez é algo que muitas pessoas quando entram em uma empresa não conseguem ter, que é ter essa perspectiva de médio e longo prazo. E como eu entrei na empresa pequena e eu sempre tive esse interesse de crescer naquele momento, eu já conseguia, junto com os sócios, pedir essa visão de perspectiva para que eu pudesse também entender se eu faria sentido naquele momento. Sim, ou para o futuro. E como a empresa também foi crescendo, isso muito por conta da cultura dos sócios, né, do Pedro e do Dudu, sempre foram muito transparentes em relação a isso. Acho que isso me deu segurança para ver que eu teria espaço ali e conseguir ser complementar a eles, né? Então Legal. Trazer visões ou outras perspectivas que eles talvez não teriam. Sim. Ou que talvez fosse um lado que para eles não fosse muito desenvolvido, que eu vi uma oportunidade para conseguir complementar o que eles tinham e fazer com que o todo fosse muito tivesse muito resultado. Então acho que essa conjuntura foi algo bem importante. E aí, como eu cresci na operação de comércio exterior sendo a base da empresa,
tendo a visão de todo o processo, isso também me facilitou para quando eu entrei no processo de gestão de fato. Perfeito. Porque ter essa isso visão do todo então. levou um tempo. Então, porque tu entrou como estagiário. Entrei como estagiário na operação mesmo, focado em comércio exterior, né? Então, a parte documental, parte burocrática, bem burocracia, atendimento. Então, comecei a passar por esses pontos. Isso foi necessário para entender bem de como que funciona uma importação, uma exportação. Exato. E até pensando isso, né? No core business da empresa mesmo, né? Entender para que a empresa existe. Sim. Então, entender as operações me ajudou a entender o porquê que a empresa existe e aí pensar nisso como um negócio, que era uma limitação que na operação às vezes a gente não tem essa visão, né? E assim, algo que foi bem importante, talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu, mesmo sendo um paradoxo, foi eu ter saído da empresa. Então, em 2015 eu saí da empresa, enquanto eu ainda estava como analista de comércio exterior, já tinha crescido um pouco, mas tive uma oportunidade para trabalhar em uma multinacional, em uma indústria coreana, que me deu outra visão de negócio. Não, eu trabalhei direto no Comex, mas era uma indústria. Então era uma outra perspectiva do que eu tinha até o momento. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar nesse tipo de business, né? Então, para mim, foi muito interessante ter essa saída muito tranquila também, porque eu, de nenhuma maneira... Primeiro, eu não tinha buscado essa oportunidade, foi algo que veio até mim, e eu abri isso com os sócios, isso foi algo com eles que, para mim, foi de uma visão deles, assim, de, cara, deixar e fazer... Eles me falaram assim, cara, se eu tivesse no teu lugar eu ia aceitar também. Imagina, porque eu não tinha essa perspectiva. Como proprietários, né, falarem isso pra ti, quase, cara, né, o que for melhor pra ti, né? Foi quase uma mentoria, assim. Então eles tiveram esse papel muito legal pra mim e eu, como levei isso com muita honestidade pra eles, eles também me deram essa visão deles com muita honestidade. E aí isso me fez sair de uma forma muito tranquila, deixando as coisas muito alinhadas com o time que ficou, porque eu acho que isso é uma das grandes dores, né? Quando você sai de uma parceria ou de uma empresa, a gente sabe que faz parte, mas a parte negativa é quando não há essa honestidade entre os lados. E aí eu ter a oportunidade de sair, ter vivido isso fora, me fez refletir também uma outra perspectiva de AIM Global que eu não tinha quando eu estava dentro da empresa. Né? E aí, como eu não consegui me desenvolver como eu gostaria na indústria, acabei me frustrando bastante com esse cenário, eu acabei saindo dessa indústria e fiquei no mercado sem buscar nada. E essa janela foi quanto tempo, mais ou menos? Cara, foi mais ou menos de uns 6 a 8 meses. Assim. Até que foi rápido. Foi rápido. Foi uma experimentação bem objetiva. Foi bem assim. objetivo, Então, mas é importante também, né? Não perder bem importante. E talvez eu sempre falo, cara, se eu não tivesse feito, talvez eu me arrependeria de não ter feito. E aí eu ficar sempre com isso na cabeça. E se eu tivesse aceitado? Poderia ter dado certo. Sim, poderia ter seguido ao longo. E aí eu fiquei bastante frustrado com essa experiência. Eu saí e fiquei meio fora do mercado, que saí um pouco da área do Comex, mas o Comex não quis sair de mim, né? O comércio exterior não me deixou de lado. E então eu tive essa conversa com o Pedro e com o Du para retornar. E aí no meu retorno eu já tinha muito claro a ideia que eu queria um caminho de liderança. Perfeito. Então acho que isso também fez a diferença para eu ter essa visão do que eu também queria. Porque talvez para mim não estava claro antes de eu sair. Eu tinha isso que eu gostaria de seguir um caminho de liderança, eu já fazia cursos na época, mas eu não tinha essa perspectiva pessoal. Tava meio assim, quando tiver oportunidade eu vou. Né? E aí, quando eu voltei, eu tive essa conversa muito clara com eles também, que eu gostaria disso. E aí, a partir desse momento, eles também me ajudaram a trilhar esse caminho e ir para uma primeira liderança, né? E aí, isso foi divisor de águas, cara, para frente, assim, ter essa visão de liderança, eu realmente consegui entender que era o que eu gostaria de fazer. E aí eu continuei me desenvolvendo nessa área. E aí veio a paixão por gestão de pessoas, né? Que eu comecei a fazer uma pós-graduação, me preparar um pouco mais. Então eu fiz 2 pós-graduação na área de gestão de pessoas. Comecei a ter a oportunidade de usar muito isso na empresa também, trazendo essas inovações não só de tecnologia, mas de gestão também para dentro da empresa. Que não existia antes. Que não existia, que era uma empresa pequena, que ainda não tinha
subsistemas de gestão, de RH, enfim, e trazer essa visão para dentro da empresa e ter a oportunidade de colocar isso em prática. Perfeito. Então, ter esse caminho aberto por conta dessa relação de confiança que eu tive com os sócios foi muito importante para eu poder me desenvolver e conseguir me deixar ainda mais motivado a continuar trilhando esse caminho e melhorando, como você falou, não um empreendedorismo por conta de um negócio meu, mas ao mesmo tempo também entendendo que eu faço parte de algo maior. O tal do sentimento de dono também. Exatamente. Como eu tive essa relação muito boa com eles e essa honestidade, como eu te falei, de mentoria e tudo mais, acho que isso facilitou muito esse trilhar assim no intraempreendedorismo, né, que é uma visão também muito bacana, porque eu não acho que isso é você deixar de sonhar, né, os seus, porque às vezes tem a visão que o empreendedor sonha o sonho dele, mas eu acho que quando a gente decide sonhar com o outro, né, que foi, eu acho que uma escolha que eu fiz pensando no intraempreendedorismo, assim, nessa acreditar no outro sonho e sonhar junto. Acho que isso que mais me deu essa visão de continuar, por entender que o sonho fazia sentido, do Pedro e do Eduardo, e poder sonhar junto com eles e ter oportunidades para poder crescer e me desenvolver ali na Englobal. E hoje trabalhar aí no crescimento e, obviamente, já fazendo muito parte disso também com eles, né? Perfeito. Eu enxergo que foi um alinhamento de visões muito legal, né? Teve a visão do Pedro e do Eduardo como sócios, olhando para o negócio, já olhando para as pessoas também ali, né? Especificamente no teu caso. Foi uma visão tua também de entender, né, que o Pedro e o Eduardo estavam também indo por um caminho, né, que é Englobal, no caso, estavam indo por um caminho de sucesso, que tinha uma oportunidade ali. E isso tudo acho que não seria possível sem alinhamento, né? Então foi um alinhamento de expectativas entre vocês, né? Então acho que o alinhamento nessa etapa foi muito importante, né? Eu enxergo isso, beleza, a gente tem uma visão de negócio que ela converge, né? Ela compartilha da mesma opinião. E ao mesmo tempo tem um alinhamento, né, do teu objetivo ali, do teu caminho, e um alinhamento com eles de permitirem que você, né, tocasse esse crescimento, né? Exato. Então acho que isso foi muito importante também, esse alinhamento, né? Teve um alinhamento das duas partes, eu acho. Tanto da parte deles em talvez convergir um pouco para o que eu estava sonhando junto, e o meu sonho também de convergir um pouco deles. Então teve que ceder um pouco dos dois lados, sabe? Eu acho que isso foi bastante importante para eu poder também ter a confiança de acreditar nisso e botar todo o esforço e todo o meu desenvolvimento e todo o meu empenho que é colocado hoje olhando a Englobal realmente como se fosse minha. Perfeito. Né? Então isso é bem importante, porque em nenhum momento teve promessa, sabe, Vini? Em nenhum momento teve uma promessa de que haveria exatamente uma trilha para eu seguir. Foi construído em conjunto. Não teve um plano de carreira que me previa fazer tal coisa em tal momento. Não, tudo foi construído com base em resultado, com base em possibilidades novas, com base em visões que a gente conversou sobre e outras vivências, enfim. Tudo isso acabou meio que se misturando e fazendo com que um resultado aparecesse. E obviamente que quando a gente fala de uma empresa em pleno crescimento, quanto mais ela tem de resultado, mais oportunidades vão aparecer para quem está ali dentro. Isso é uma coisa que eu, fazendo ainda parte, por exemplo, de processo seletivo, com as pessoas, eu acabo sendo um exemplo vivo, né? Se as pessoas perguntam, tem possibilidade de crescimento na Englobal? Aí eu falo um pouco da minha história. A palavra convence, o testemunho arrasta. Né? Exatamente. Isso, então eu acabo meio que dizendo, cara, eu entrei aqui como estagiário. Aí às vezes só numa frase acaba já não tendo mais dúvidas. Mas isso fica bastante implícito quando a gente vê a trajetória de crescimento da Englobal também, que apesar de ser uma empresa que está aí há 15 anos no mercado, ela sempre buscou crescer de uma forma sustentável, então não foi de um perfil arrojado de crescimento, só que de uma forma sustentável e sempre para frente. Nunca tivemos uma questão de perder muitas pessoas ou perder muito faturamento, porque tudo foi muito... A base foi sólida, foi uma base muito sólida e a escolha de planejamento estratégico ser um crescimento sustentável também dá uma segurança para isso, para esse tipo de visão também, sabe?
E outro ponto que eu acho interessante é porque na tua trajetória com a Englobal são 13 anos, mais ou menos? Sim, 2011, sim, né? Exatamente. Eu sei, não sei se você já leu o livro do Flávio Augusto, que ele fala dos pontos de inflexões, né? Sim. São momentos que a gente precisa escolher, né? Que vai ditar o rumo, né? Então, são caminhos totalmente diferentes. Eu acho que quem empreende na carreira, quem tá, né, quando tu pensa na tua carreira profissional, existem muitas escolhas nesse processo que são pontos de inflexão, né? Não sei se tu tem algum exemplo nessa trajetória, que seja recente, ou talvez o principal, assim, que realmente foi um divisor para entender isso, ou para assumir. Claro, tem a tua saída, né, para a indústria coreana. Acho que esse é um importante, esse é o principal, né? Assim. Mais do que a saída, talvez é o retorno, né? Retorno, Porque às vezes tem essa questão, eu saí, vou voltar, parece que tu tá dando um passo atrás, né? Mas eu tentei, obviamente que esse pensamento vem, mas eu tentei ver de outra forma, como se fosse um novo capítulo, de fato. Eu escrever um novo livro, sabe? Ter um novo começo. Acho que esse novo começo foi algo bastante importante para tudo que seguiu a partir desse momento, né? Sim. Mas se eu puder dizer até outro que eu vejo que fez bastante sentido, foi de fato a escolha de sair um pouco da visão do comércio exterior e olhar para a gestão de pessoas como algo importante para a empresa. Então eu entendi que a gente estava crescendo e já visualizava que isso seria uma necessidade. Já me antecipei essa demanda começando a estudar. Acho que olhando para isso, talvez esse ponto é o que mais faz sentido hoje de tudo que foi acontecendo, porque eu penso que as pessoas que vieram após isso, elas fazem muito parte desse crescimento e é um desafio muito grande. Sim. E se a gente não tiver um olhar para isso de uma forma organizacional, mais estratégica, a gente não consegue consolidar esse crescimento. Sim. Porque crescer é muito fácil, né? Mas manter esse crescimento constante, sólido e sustentável talvez seja um grande desafio. E aí a base da gestão de pessoas, de eu ter escolhido isso e me identificado, acho que me ajudou muito a também consolidar minha posição na Englobal, sendo esse pilar de gestão de pessoas e liderança, e preparar as pessoas e desenvolver as pessoas que estão com a gente. Então, talvez um ponto de inflexão seria ter escolhido tomar a decisão de escolher para ir para o lado das pessoas. Até porque, né, para entender, a Englobal é uma empresa majoritariamente prestadora de serviço. Sim. Num ramo muito burocrático, que é o comércio exterior, né, tem muitos documentos, muitos processos. Sim. Então acaba demandando muita mão de obra, muitas pessoas, né? Então vamos, né, e acaba sendo muito nichado e limitado, né? Limitado, exato. É um conhecimento também difícil, né? Difícil. É muito detalhe, são muitas informações que giram em torno de... E assim, beleza, uma coisa é trabalhar numa indústria coreana, por exemplo, na parte de Comex, que tu trabalha com um número limitado de produto. Sim. Hoje a Englobal, ela presta um serviço para várias empresas que importam e exportam, então tu trabalha desde matéria-prima até, sei lá, eletrônico, alimento, bebida, exato, e tal. Então... É bastante complicado, assim, a questão de processo de gestão, né? Então, sim, pessoas acaba sendo uma matéria-prima, entre aspas, de vocês, importantíssima, né? Crucial em toda empresa. Né? É bem importante, realmente a nossa parte mais importante da empresa são as pessoas que executam esse trabalho. E justamente essa importância de se preparar para cuidar das pessoas, porque eu entendo muito essa visão de gestão de pessoas ser cuidar das pessoas, né? Então a gente precisa cuidar das pessoas. Sim. E as pessoas cuidam do negócio. Perfeito. É meio que essa visão que a gente traz em nível de gestão para os outros. Então a nossa missão como gestor e como grupo gestor é cuidar das pessoas para que as pessoas cuidem do negócio. Perfeito. Então quando a gente faz esse movimento, a gente também já está meio que ditando como que a empresa funciona. Então, quando a gente coloca as pessoas na frente, justamente a necessidade de ter mais pessoas numa empresa de serviços, tudo isso corrobora para esse cenário. E a gente entender que as pessoas são parte fundamental do processo e incluir elas na rotina e não somente como uma matéria-prima, mas incluir elas como parte de fato do negócio, das escolhas, de para onde a empresa está indo, de compartilhar as estratégias de uma forma muito transparente. Então esse movimento todo acaba
fazendo com que esse cenário de gestão de pessoas talvez seja o nosso pilar hoje mais importante, que inclusive é transmitido dos nossos valores, que é transmitido desde o processo seletivo para os nossos clientes também, enfim, isso para nós é algo bastante importante. Sim. E a gente vê que isso faz muito a diferença na forma como os negócios andam também, porque às vezes parece algo meio intangível, né? Quando a gente fala de desenvolver pessoas investir nisso, ou até pior assim, por que tu vai investir se a pessoa daí vai sair? Pô, mas e se eu não investir e ela ficar? Aí é pior ainda, né? Então eu prefiro investir e ela tenha uma escolha e tudo bem se ela sair, mas aquele momento que ela está com a gente, que ela faça a diferença para os clientes e faça a diferença para as pessoas que estão trabalhando com ela também, e a gente consiga aí ter um movimento contínuo de fazer a diferença. Entra na tal da cultura, né? Acho que Exato. A cultura é composta de vários desses elementos que você comentou, né? Exatamente. A cultura, ela começa muito com a visão dos sócios, né? Eu acho que até certo momento não é os sócios que estão ali. Só que a partir de algum momento, o ambiente faz a cultura. As pessoas que estão ali dentro, elas tem que levar a cultura para frente. Então se cria outras culturas ali dentro. Sim. E isso pode ser uma potência para a empresa ou pode ser um perigo. Perfeito. Quem vai escolher é a empresa, né? Exato. Da forma que vai seguir com isso. Mas a cultura, de fato, para nós hoje é algo muito importante. E um desafio meu é conseguir levar a cultura dos sócios, daquela empresa que a gente tinha lá no começo trazer para hoje e trazer o significado e a motivação para as pessoas continuarem essa cultura para frente. Perfeito. Né? Então isso é um movimento que é constante. Sim. Ele é constante. Então a gente reforça sempre essa cultura, traz exemplos, tenta mostrar para as pessoas, mas como tu falou, é algo que é construído. Não tem muito além do que a gente fazer esse trabalho do dia a dia, sabe? É um trabalho que nunca vai acabar. Perfeito, exato. E ainda mais com o número de pessoas aumentando também, ele acaba sendo cada vez mais importante, tem que ser mais pensado, tem que ser olhado mais para isso. E até, você falou de desafio e entrar justamente nesse ponto, né? Como diretor de operação, né? Quais foram os maiores desafios e tal que tu teve nessa trajetória? Porque eu sei que dos pontos mais, acho que talvez críticos ali para essa parte de gestão de pessoas, você pode confirmar se isso é verdade, nasceu na pandemia, né? Vocês eram uma empresa totalmente presencial, que tinha ali na casa de 20, talvez um pouco menos pessoas ali, né? Uma casa de 20 pessoas. E do dia para a noite praticamente tiveram que mandar todo mundo para home office, só que a empresa continua crescendo, continua contratando. Talvez esse tenha sido, na minha visão de fora, né, um dos grandes desafios de manter a cultura, manter o bom treinamento das pessoas, né, manter elas engajadas também como um time, só que elas estando sem esse contato físico, que acho que perdura até hoje, né? Ainda tem essa questão do home office na Englobal. Esse seria um grande desafio? Como vocês lidaram com isso? Cara, bem desafiador. A gente vê que é uma questão de ir na contramão do mercado, né? A gente tem uma pressão aí do mercado até por conta de retornar, porque por exemplo, os nossos concorrentes estão todos presenciais, nossos prestadores de serviços estão todos. Quando a gente fala que a gente trabalho remoto, ainda causa um certo espanto. É que teve um movimento de home office e teve um movimento de retorno. A gente meio que foi ali a resistência desse movimento, né? Então, assim, a gente é bem transparente com as pessoas em relação a esse modelo de trabalho, que hoje ele é híbrido. Sim. E ele tem uma vez por semana as pessoas no escritório. A gente deixa livre esse dia para as pessoas escolherem. Bem flexível mesmo. Bem flexível, só que tem esse compromisso de ter um dia ali por semana a pessoa presente. Isso é um desafio porque a gente teve que adaptar muitas ferramentas para esse modelo, então a gente teve que estar aberto a mudar os processos, evoluir os processos, trazer tecnologia, deixar as pessoas abertas para aquela visão de que sempre foi feito assim. Isso é até hoje. Isso a gente teve que incluir na cultura, de deixar as pessoas abertas à mudança. Teve que... isso talvez foi o que empurrou, mas a gente teve que manter porque até hoje a gente ainda traz ferramentas novas, que a gente ainda vê melhorias, trabalha automações,
está olhando agora para a inteligência artificial, por exemplo, que é uma questão totalmente nova. Então, as pessoas que fazem o trabalho, elas têm que estar abertas a esse cenário, né? E isso é uma conversa e um alinhamento de gestão com todas as pessoas que vão participando do negócio, né? E como implementar isso numa empresa pequena de 3, 5 pessoas, ela é fácil. Como que implementa numa de 20, que foi na época da pandemia, e como que continua implementando hoje numa de quase 50, né? Tu vê alguma diferença? Claro, hoje já tem uma estrutura organizacional, né, que tem já os gestores, tem os líderes, coordenadores ali, né? Mas como que faz isso acontecer nesses tamanhos de estruturas diferentes, né? Esse é um grande desafio. A gente manter a equipe aberta a mudanças já é um grande desafio, mas aí falar que está aberto a mudanças é diferente da prática de fato estar aberta a mudança, né? Ou eu estou fazendo meu trabalho do mesmo jeito. Por que eu vou fazer diferente, né? Então esse papel é muito importante da liderança pelo exemplo. Então eu não tenho como exigir das pessoas se os próprios líderes também não estão abertos a usar tecnologia nova, a trazer isso para o time. Então a gente acredita muito nessa visão de exemplo. E a gente começa todos os movimentos de automação, de utilização de ferramenta e pela gestão. Excelente. Então a gente valida muito com a gestão e utiliza, porque eu também não consigo fazer com que os gestores passem para a equipe se eles não acreditam. Perfeito. Então eu penso que é um movimento que ajuda muito trazer esse exemplo da utilização, da melhoria, da busca por ferramentas diferentes dos líderes como exemplo para todo mundo, porque a liderança acaba sendo uma vitrine, né? As pessoas vão olhar para poder validar os seus comportamentos positivos e negativos. Exato. Então, se os líderes não estão usando uma ferramenta que a empresa entende que faz sentido ser implementada, como é que eu vou exigir que as pessoas que estão na ponta utilizem, né? Sim, então, a liderança ela tem esse papel muito importante de ser um exemplo. Talvez seja um movimento mais difícil a gente trabalhar a liderança pelo exemplo, porque é muito difícil controlar comportamento. Só que para nossa cultura é o que mais traz impacto, porque isso supera Hoje a gente tem profissionais aí que vieram de outras empresas, de concorrentes, consequentemente também tem vícios e costumes que eram feitos em outras empresas. Então eu não vejo uma forma mais efetiva se não for o exemplo da liderança em fazer a diferença para que as pessoas validem que esse é o comportamento correto, porque senão cada um vai fazer de um jeito, do jeito que mais faz sentido. E ainda estando em trabalho remoto, se eu não mostro isso no dia a dia, como que mostra isso, né? Se eu não mostro isso no dia a dia, fica muito difícil a gente poder manter essa cultura viva, né, dentro da empresa. Excelente. E colocar esse não controle, mas essa cultura no trabalho remoto, ele tem um pouco de diferença, porque a gente foi aprendendo ao longo aí desses 4 anos, né, que a gente está no trabalho remoto, a gente fez muita tentativa e erro sobre rituais que podem nos ajudar a reforçar a cultura. Por que a gente chama de ritual? Porque muita coisa que acontece no presencial, eu sei que já é um assunto até batido, no remoto a gente precisa formalizar. Por exemplo, a gente não tem um cafezinho para a gente sair, tomar e conversar e trocar ideia. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar um call contigo de 15 a 20 minutos, eu tenho que botar na tua agenda e na minha agenda para a gente poder conversar e estimular esse cafezinho. Isso exige disciplina, né? Exige uma disciplina. De novo, vem da gestão. Né? Exatamente. Então ter rituais que podem ajudar a reforçar essa cultura é essencial para a gente poder garantir a cultura em qualquer lugar do mundo. Óbvio que os rituais, os desafios, eles vão continuar, porque cada vez que entram pessoas novas, a gente fala que dá uma engrossada no caldo, né? Então, cada pessoa nova que ela vem com essa bagagem do que ela passou já de experiências, que ela já teve outra empresa, que ela já teve outra vivência, isso vai colocar em xeque um pouco a cultura que está ali. Mas se a cultura for forte, a gente consegue converter essa pessoa, ou também a pessoa mesmo entende que não faz sentido ela estar ali no meio. Então, ou ela se converte, ela acaba saindo. É o que a gente tem observado, assim, que acontece. Óbvio que o nosso desafio é fazer com que isso não aconteça, então por isso no próprio processo seletivo a gente já tem algumas etapas que visualizam um fit cultural.
Não temos como ter uma 100% de assertividade, nenhuma empresa tem, só que ajuda um pouco. A gente vê que tem um grande impacto, mas manter os rituais com a gestão, fazendo esse acompanhamento próximo do time, próximo mesmo estando longe, é essencial. E outra coisa que a gente faz muito é estimular que os dias que a gente tem presenciais, eles sejam focados para fazer as reuniões com o time. Para que as reuniões aconteçam presencialmente e a gente não vá para o escritório somente para continuar fazendo reunião online. Sim, então exato. A ideia é promover a interação entre os times, a cooperação, nesses momentos que a gente tem presencialmente. E não é um presencial só para cumprir tabela, ele tem um propósito claro de engajamento, de interação entre Exatamente. Entre tanto as reuniões com os líderes, quanto as próprias trocas entre os times sobre processo, para resolver algum problema. A gente estimula que essas trocas aconteçam nos dias presenciais, porque vai ter mais resultado. A gente sabe que essa interação, brainstorm, tudo isso, quando está todo mundo junto, facilita muito. Então, a questão do trabalho remoto e a responsabilidade disso também é uma questão cultural e a gente deixa muito claro para as pessoas que esse assunto sempre vai estar em pauta. Excelente. Enquanto as vantagens superarem os desafios, a gente vai sempre priorizar o trabalho que seja híbrido ou remoto. Excelente. Mas essa balança ela pode vir a contornar e a gente ter mais desafios. Sim, não é algo congelado para isso não, também. Vocês estão sempre olhando para isso, trabalhando, pensando em formas de avaliar também o rendimento com base nesse trabalho híbrido, por exemplo. Exatamente. Muito a gente vê pelo resultado e, assim, eu acredito muito que o trabalho ele pode ser feito em qualquer lugar. E o trabalho do comércio exterior não é diferente. Sim. Por exemplo, tem um colega meu que hoje ele está trabalhando em um porto nos Estados Unidos e o trabalho de descarregar o navio do porto é feito remotamente. Então o cara está em qualquer lugar dos Estados Unidos, ele está de casa fazendo um trabalho para descarregar o container do navio. Legal. Aí se o cara faz isso remoto, como é que eu vou dizer que o trabalho do escritório não pode ser feito remoto, né? Perfeito. Se nos Estados Unidos eles já fazem cirurgia remotamente. Perfeito. Então como é que eu vou dizer que um trabalho burocrático não pode ser? Fica então, difícil esse discurso já não faz muito sentido. Perfeito. Mas, então, o que a gente entende e a gente compartilha com as pessoas do time? Todo trabalho pode ser feito remoto, mas não são todas as pessoas que vão se adaptar para o trabalho remoto. Porque eu acho que é muito mais lidar com a liberdade, lidar com a disciplina, lidar com o resultado individual do que, de fato, ter um trabalho específico que dá para ser feito remoto. Sim. Então, se há um compromisso e se as pessoas são maduras para assumirem esse compromisso, a gente consegue tirar muito benefício do trabalho remoto. Agora, se a gente precisa estar próximo das pessoas para poder controlar o que elas estão fazendo e ver que elas estão trabalhando, não vai funcionar. Sim. Então a gente precisa no time contar com pessoas que tenham essa visão, sabe? Sim, perfeito. E acho que do lado da empresa, né, falando um pouco do lado da empresa, também tem que ter investimento, né? Porque é impossível tu manter um trabalho remoto sem investir em ferramentas específicas para isso, sem ter plataformas que auxiliem também o colaborador nessa troca. Então acaba sendo, de novo, a gente entra na parte de alinhamento, né? Ambas as partes acabam cedendo, né? Tem que ter essa visão do time, mas a empresa também tem que fornecer ferramentas e insumos para que as pessoas, né, consigam trabalhar de forma própria, né? De forma... Tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio das responsabilidades. E a gente deixa isso muito claro com as pessoas do nosso time quando a gente compartilha essas expectativas. Então, no dia 1 que a pessoa entra na empresa, ela já tem noção dos desafios do trabalho remoto e do que ela precisa fazer para que esses desafios sejam superados. Para que eles não sejam desafios, né? A gente compartilha. Que vira uma rotina. Que vira uma rotina. Perfeito. Então ela já entende que o trabalho remoto, aquele conforto que a gente pode ter por conta disso, não só o conforto de trabalhar em casa, mas tu não precisar se deslocar, de não ter que ganhar tempo, de não ter que gastar com várias coisas que você precisa tendo que vir ao escritório todo dia, você tem responsabilidades para entregar. E a gente acompanhar isso, obviamente que o nosso funil, a parte principal é o resultado, e a gente acaba vendo a produtividade como um fator determinante para que esse resultado aconteça. Perfeito. Então isso é bem importante compartilhar com o time para essa responsabilidade ser compartilhada. Então a gente compartilha o resultado, compartilha também os desafios e não deixa só isso com a gestão.
Apesar da gestão ser responsável por dar o exemplo, a responsabilidade é compartilhada com o time. Excelente, perfeito. Acho que esse assunto de remoto com presencial é bastante discutido e nunca vai sair da pauta, nunca vai sair da pauta daqui para frente, né? Sim. E é muito interessante analisar a forma que vocês olham para isso, né? E até fazendo um gancho, né? A Englobal, como empresa mãe, ela sempre foi muito referência para o one-to-one e muita coisa. Então, muita coisa a gente acaba copiando o que vocês fazem, né? Porque a gente vem numa crescente também. E assim, eu sempre gosto, né? A one-to-one é uma empresa que nasceu para inovar, né? Onde ela entra, da forma que ela atua, na velocidade que a gente dá para as coisas também. Então, a gente acaba falando muito sobre inovação aqui. E acho que a gente está falando de remoto aqui também é uma forma de inovar. E eu gosto sempre de trazer para o time, das pessoas que a gente conversa, da nossa equipe aqui também, que a questão da inovação não é só tu reinventar a roda ou tu fazer um negócio mirabolante, uma tecnologia extraordinária, né? A inovação ela está nas pequenas coisas também. E eu gosto sempre de trazer exemplos práticos de como que a gente inova, principalmente em outros mercados. Porque eu inovar no ramo tecnológico, cara, é relativamente mais fácil, tem mais abertura, né? Tem algumas facilidades, vamos dizer assim. Mas agora eu inovar num mercado mais tradicional, como o comércio exterior, mais burocrático principalmente, eu acho muito interessante entender né, qual a ótica de vocês para a inovação no mercado burocrático desse e tradicional, com vários paradigmas, eu imagino, né? Acaba sendo um desafio também. Enfim, então resumindo, né, em suma, como que é inovar nesse mercado, assim, Rafa? O que tu pode também ensinar um pouco pra gente inovação no Comex, vamos dizer? Cara, é bastante difícil falar isso no nosso mercado, falar com o nosso mercado. Então, a gente precisa sempre olhar para fora como referência. Então, a gente olha muito para o varejo, para outros ramos de prestação de serviço, outros países até, de como eles fazem. A China hoje está muito próximo da gente, então assim, a gente olha muito para eles em relação à tecnologia ou à inovação mesmo, mas o que a gente vê hoje no cenário brasileiro e que isso vai impactar todo mundo é a questão da própria Receita Federal estar à frente de um processo de inovação muito forte que eles têm planos aí de até uns 5, 6 anos para frente ter uma disrupção grande aqui no mercado dessa parte de burocracia. Então a Receita Federal, talvez muita gente não saiba, ela já usa inteligência artificial há mais de 10 anos para fazer a gestão de risco dos seus processos, para fazer questão de classificação fiscal, descrição de mercadoria. Então a Receita hoje ela é referência para o mundo em relação à tecnologia. Então às vezes a gente tem essa visão de que o processo ele é burocrático, mas na verdade a Receita no papel dela ela traz muita inovação, apesar das limitações. Perfeito. Ela ainda traz muita inovação, porque a tendência do funcionalismo público é diminuir. Então a Receita, cada vez mais, tem pessoas que se aposentam ou saem da Receita. Então ela tem usado muito a tecnologia a favor. Consequentemente, faz com que toda a cadeia tenha que se adaptar para utilizar a tecnologia. Então eu vejo que esse papel da Receita sendo o exemplo, de novo da liderança, o exemplo, né, acaba puxando as outras empresas e fazendo com que a gente olhe para outros modelos de inovação, não somente ligados à tecnologia, mas à gestão de processos, à gestão de riscos, como a gente falou, gestão de pessoas, como a gente desenvolver mais esse mercado. Mas eu penso que quanto mais a gente troca entre as empresas, entre as pessoas, a gente consegue alcançar novos patamares em relação a pensamento e visões que podem ser disruptivas ou incrementais, né? A gente pode incrementar um processo olhando para o outro. Então o desafio está em as empresas entenderem que fazem parte de um mesmo ecossistema e estarem aptas a trocar. Perfeito. Porque eu vejo que o mercado, quando é mais tradicional, ele tem essa dificuldade, porque, é meu concorrente, então eu não vou estar no mesmo lugar fechado, que ele, não vou trocar ideias, não vou lá porque ele vai roubar meus clientes. Então, mas enquanto eu tiver essa... cresce junto, né? Exatamente. Esse compartilhamento, todo mundo cresce junto. Exatamente. E aí eu penso que isso também deve ser um exemplo dos maiores, mas hoje a gente vê que os maiores estão nessa posição de, não, eu não posso me misturar porque estou na defensiva, então... tem um grande caminho a seguir. Como eu falei, a gente precisa olhar para fora para buscar inspirações na inovação, porque hoje o nosso setor acaba sendo um pouco limitado. Excelente, excelente.
Rafa, o papo tá muito bom, por mim a gente ficava horas aqui falando, né? A gente volta e meia conversa, fala muito sobre pessoas, processos, a OneShow, como eu falei, imita muito o que vocês fazem lá, a gente aplica aqui, e aí, né, dá certo ou dá errado, a gente troca bastante ideia. Cara, foi um prazer ouvir suas experiências, insights, entender um pouco mais sobre como vocês lidam com pessoas, né, em global, né, com processos principalmente. Pra gente vai continuar sendo inspiração e referência aí, sem dúvida, por muito tempo. E pra gente finalizar a conversa, eu queria, né, entender de ti se você tem alguma mensagem, algum ensinamento que você possa deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja com relação à carreira, a empreender, a inovação, a operações, pessoas, enfim, alguma mensagem que tu queira deixar aí para as pessoas. Cara, eu acho que pra gente talvez resumir um pouco a conversa que a gente teve, deixar numa mensagem, seria talvez para as empresas ou gestores que estão olhando pra gente não deixar de investir nas pessoas, porque as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, né, na empresa, enfim, e aceitar a tecnologia. Porque eu vejo que há muita restrição, assim, nessa... Pô, será que eu vou aceitar a inteligência artificial aqui? Será que eu devo testar isso ou não? Porque, pô, isso aqui vai roubar meus dados. Tem essa questão. Então, tente não ir contra a tecnologia. Aceite a tecnologia como algo que pode te ajudar, com automação, com produtividade, para que você possa focar, de fato, no negócio que faz sentido, né, para o seu core. Então, integre a inovação e a tecnologia como parte do seu negócio, mas não deixe de lado as pessoas, porque as pessoas que vão fazer com que a tecnologia continue desempenhando o seu papel e transformando todo esse montante aí em resultado. Excelente. Então, invista em pessoas e dê o primeiro passo, né, na tecnologia. Exatamente. Resumindo em uma frase, é isso. Não, mas cara, perfeito. Muito assim, bom. Muito perfeito. Obrigado, Rafa, de novo, né, pelo seu tempo, por compartilhar todas essas experiências, trajetória. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando até aqui. Rafa, posso divulgar teu LinkedIn para quem quiser acompanhar ali? Com certeza. Rafael Meyer, isso, né, no LinkedIn. Procurem aí, Rafa sempre posta bastante coisa interessante também. Não esqueçam também de seguir, né, a 121 Smart Shop nas redes sociais, o meu perfil também, Vini Brunelli. E a gente se encontra aí no próximo episódio. Obrigado, Rafa. Valeu, obrigado. Até mais.